Louvado seja o nome do Senhor, não é? Oportunidade que Deus nos dá de podermos estarmos na casa dele, Aleluia! de prestarmos, literalmente um culto ao Senhor, um culto de agradecimento, um culto de adoração ao Senhor nosso Deus, um culto de reflexão. Amém? Amados, pode se assentar, tomar os nossos assentos. Lucas, capítulo de número 19, vai aqui nos levar numa passagem conhecida sobre um publicano chamado Zaqueu, onde o Senhor há de falar conosco através desse texto já conhecido entre a igreja. Amém? Lucas 19, versículo 1 em diante, vai dizer assim a palavra do Senhor através do livro de Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebendo-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade do meu bens, e se em alguma coisa tem defraudado alguém, o restituo até quadruplicada vezes, ou 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos neste momento e te agradecemos a oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de aprendermos ao Senhor através da revelação do teu Espírito, do conhecimento da palavra do Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Graças a Deus. Amém, meus amados. Aqui nós temos uma passagem conhecida que fala do publicano de Zaqueu. E esse homem, ele era um cobrador de impostos, ele era funcionário do Império Romano, que ali em Jerusalém, na cidade também, nas cidades circunvizinhas, ali onde o Império Romano dominava, se cobrava impostos, e muitas das vezes impostos acima dos valores naturais ou normais que as pessoas deveriam ser pagos. Então Zaqueu, ele era ali um daqueles homens, aonde cobrava imposto, e a Bíblia fala que ele era um homem rico, e era um homem que tinha condições, financeiras para ter uma boa vida. Mas Zaqueu, ele era rejeitado entre os judeus, porque ele estava do lado dos romanos, se beneficiando do Império Romano para benefícios de si mesmo. Então Zaqueu, ele era uma pessoa que era rejeitada dos judeus, porque sabia-se os judeus que o Império Romano fazia em cobrar ali tributos mais altos do que o que deveria ser cobrado de impostos, fazia-se com que Zaqueu, ele era rejeitado
dos judeus e fazendo-se com que ele não deveria, de forma alguma, ter ali o benefício de talvez Jesus entrar na casa deste homem, ou até mesmo de ser ali, ter a oportunidade de ouvir uma mensagem que veio de Jesus para os necessitados, e aonde nós vamos ver no texto que as pessoas que estavam cercando Jesus, que estavam caminhando com Jesus, murmuravam-se entre si, e dizendo que como pode, não é, entrar de hóspede numa casa deste Zaqueu, daquele que não teria crédito nenhum diante dos judeus, né, da linhagem judaica, e por causa da sua pendência aos romanos. Então, aos olhos naturais daqueles que estavam cercando Jesus, entre eles mesmo havia ali o que eles achavam que era certo, o que era errado. Entre eles mesmo achava-se a dizer e ter ali o ponto ali de exclamações, interrogações, de dizer: o Jesus é o profeta, é aquele que tem operado no meio de nós, ao ponto de também determinar o que Jesus deveria fazer, aonde deveria entrar. Mas nós sabemos que Jesus, pela sua onisciência e pelo seu poder, mesmo se fazendo-se homem, nascido de uma virgem, né, muitas das vezes usando daquilo que lhe era sobre ele, a divindade, mas se fazendo-se homem também, achando-se que poderia andar diante de uma multidão, e assim Jesus andava. Mas aqueles homens que o cercavam achavam-se no direito de determinar onde Jesus entraria e o que Jesus poderia fazer. Mas a gente vai aprender na palavra de Deus que Jesus, e isso eu aprendi na minha vida, que Jesus ele não faz com que a circunstância seja maior do que o propósito que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. As circunstâncias hoje não determinam o que será amanhã. Aleluia. Se Jesus agisse assim, Deus agisse assim, nós estávamos mortos. Não é as circunstâncias de hoje que vai determinar o que Deus já tem por você, e para você e para a tua família lá na frente. O que Deus tinha na vida de Zaqueu não era o que estava vivendo hoje que determinaria o seu futuro, porque Deus tinha algo maior na vida daquele publicano. E assim, quando Jesus entrou na nossa vida, ele também não entrou por causa da circunstância, porque há de se refletirmos em nós mesmos e ver as circunstâncias que estávamos vivendo quando Jesus chegou. Sim ou não? Se nós olhássemos as circunstâncias que Jesus entrou, nós poderíamos dizer: nós não éramos merecedores. Aleluia! De tão amor que nos chamou e nos constrange até hoje, de saber que não somos merecedores. Imagino eu que Zaqueu não se achava merecedor de ter uma visita tão nobre, tão santa, tão grandiosa que era Jesus na sua casa. Porque quando o homem ele começa a conhecer-se a si mesmo e entender que Jesus, ele é o Senhor e Deus, ele é o Todo-Poderoso, o homem ele vai totalmente perceber o tamanho dele diante de Deus. Ele vai dizer: eu não sou merecedor da sua presença e nem da sua graça, porque Jesus ele era santo. O resplendor da glória do céu estava sobre a vida de Cristo. Ele era aquele que brilhava. A sabedoria de Jesus, as ações de Jesus constrangia a religião, constrangia os religiosos, constrangia o sinédrio. As atitudes de Jesus geravam no coração daqueles uma revolta,
porque eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia, eles não conseguiam liberar o que Jesus liberava, eles não conseguiam se posicionar como Jesus se posicionava. E quando nós vemos uma pessoa muito boa, nós nos constrangemos, não é? Ficamos constrangidos de falar, nossa, o que eu sou perto daquele? É verdade. Imagina perto de Jesus. Mas mesmo assim, eles se achavam no direito de murmurar entre si, a dizer, não sabe que é um publicano pecador, que não faz parte aqui daqueles que têm uma promessa, porque ele se bandiou, se pendeu para os romanos. E como pode Jesus entrar na casa dele? Mas aqui nós vamos ver este texto agora. A Bíblia vai dizer que Zaqueu ele sabia que Jesus ia passar por ali. E a passada de Jesus causou-se um grande alvoroço. Uma multidão cercava Jesus por onde ele andava. Mas ali, naquele local, Jericó, havia ali uma grande expectativa. Porque Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. Quer dizer, se Zaqueu sabia, a maioria, se não todos de Jericó sabia, Jesus vai passar por aqui. Então houve um grande movimento das pessoas a saber, curiosidade, ou a exaltar pela reverência de saber que ele era o que haveria de vir, pelas palavras do profeta. E outros estavam ali apenas acompanhados. Mas havia ali um grande movimento em Jericó, porque Jesus havia de passar por ali. A Bíblia fala que Jesus ia passar por ali. Aleluia! E a Bíblia vai dizer então que Zaqueu, sabendo-se que Jesus passaria por ali, e vendo-se que uma multidão estavam no meio do seu caminho, e dificultaria a visão de Zaqueu a enxergar a Cristo, a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele tem uma estratégia. E a estratégia que Zaqueu ele tem é subir numa figueira brava e ali conseguir olhar e ver quem era aquele que era já reconhecido como profeta diante do povo, ou aquele que já os profetas mencionavam que devia de vir o Messias, e muitos já o reconheciam também pela sua divindade. Aleluia! Então Zaqueu ele subiu numa árvore chamada-se uma figueira brava, talvez com algumas dificuldades, porque ele é uma estatura baixa, e Zaqueu ele pega uma posição melhor que ele achava em si de poder estar. E é aí que eu aprendo um pouco aqui na palavra de Deus, e de uma revelação onde nós vamos ver que Zaqueu ele estava acima da maioria que estavam cercando Jesus. Sim ou não? E eu, analisando esse texto, perguntei para o Senhor, mas Zaqueu subiu numa árvore, né? E muitos nós vemos que Zaqueu subiu porque era chegado o momento de Jesus ia olhar para ele. E olhou mesmo. Mas eu pude perceber também que Zaqueu ele subiu numa posição, até mesmo numa posição que ele estava diante de uma sociedade. Ele era rico, tinha poder. Então ele estava acima do normal. E Zaqueu estava numa posição acima daqueles que estavam cercando Jesus, ao seu ponto de vista. Estava além de um campo visível, ele estava numa superfície maior, aonde mostrava o recurso que ele tinha, a riqueza que ele tinha. Mas quando Jesus ele chega no local onde Zaqueu está, a Bíblia vai dizer que Jesus ele avista Zaqueu e naquela árvore, e Jesus ele fala para Zaqueu, Zaqueu, desça depressa. E esse é o primeiro ponto. Aleluia! Todo homem que quer conhecer Jesus tem que descer. E depressa. Zaqueu ele estava na posição que ele se encontrava entre a sociedade, alto demais. E Jesus ele olha para Zaqueu, Zaqueu, desça depressa. E Zaqueu desce, apressadamente, a Bíblia diz a palavra do Senhor, rápido.
Zaqueu agora está numa posição aonde ele deveria estar, na presença de Cristo. Para poder conhecer Jesus melhor, nós precisamos descer aonde nos coloca no alto. Não importa se é o egoísmo, a soberba, a riqueza, não importa o que seja, aquilo que faz a gente querer ser maior, nós temos que descer para podermos termos uma intimidade com Ele. Não é que nós não podemos ter alguma coisa, nós devemos ter, porque a Bíblia fala que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Mas o nosso eu não pode ser maior. Zaqueu ele tinha que descer para se encontrar com Jesus. Quando nós descemos e reconhecemos que Jesus ele é o Senhor, e nós entendemos que Ele é maior do que qualquer coisa, Jesus se dá a revelar. E no caso de Zaqueu aconteceu da mesma forma. Ele desceu Aleluia. e pôde olhar para Jesus face a face. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer o quê? E Jesus ele disse, desce depressa que hoje... Olha que lindo que Jesus fala. Olha o que a Bíblia vai dizer. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, né, como o presbítero uma vez ele mencionou, que eu guardei essa palavra. Jesus conhecia Zaqueu até pelo nome, não é? Não era um estranho que ele estava chamando, ele sabia quem era, ele conhecia Zaqueu pelo nome. E disse, desce depressa, agora vai, porque hoje me convém pousar na tua casa. Percebemos aqui que Jesus ele fala, hoje me convém estar com você. Jesus não falou. O que Jesus ele disse? Hoje me convém pousar na tua casa. O que Jesus estava dizendo? Hoje me convém estar diante dos seus, na tua família, na tua intimidade. Porque é na intimidade que nós nos revelamos a Deus. Jesus podia ter um encontro com Zaqueu ali, como teve com várias pessoas que estavam no meio do caminho. Jesus fala, Zaqueu, desça depressa que hoje eu quero conversar com você. Não. Jesus ele disse, Zaqueu, desça depressa que hoje me convém estar na tua casa. Entender as suas dificuldades, entender a sua família, levar a salvação na tua casa. Hoje me convém entrar lá. Aleluia. Mas Zaqueu ele tinha que agir rapidamente. Aleluia. Depressa. E a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, observando, ouvindo a voz de Jesus, ele vai até a ordenança de Jesus e ele recebe Jesus na sua casa. Uma coisa que nós devemos deixar para nós mesmos, irmãos, é que nós mesmos precisamos mudar. Se nós não tivermos uma mudança entre nós mesmos, assim como Zaqueu ele vai nos mostrar, nós sempre vamos andar na mesma estrada, no mesmo ambiente sempre. Nós precisamos mudar. Zaqueu precisava mudar. E quando Zaqueu ele recebe Jesus como Salvador, mudou tudo na vida de Zaqueu. O império não ia contratar ele de novo para ser cobrador de imposto. Porque tem emprego que o crente não pode estar. Tem emprego que o Senhor não é glorificado. Nós, como cristãos, nós temos que saber escolher até nossos serviços para que o nome dele seja glorificado. Então Zaqueu ele sabia que receber Jesus na casa haveria uma mudança muito grande. Mas vamos observar a atitude de Zaqueu para ver o que aconteceu na casa dele. A Bíblia vai dizer então que Jesus entrou. E a Bíblia diz que Zaqueu ele recebe Jesus com júbilo. E o que é júbilo? Vamos no dicionário. Alegria extrema. Grande satisfação de felicidade. Aleluia.
Zaqueu, quando recebe Jesus e Jesus fala, me convém estar na tua casa hoje, ele expressou esse júbilo dizendo, com grande alegria extrema, uma satisfação de uma felicidade extrema em receber Jesus na casa dele. Se nós recebemos os irmãos na nossa casa e nós já ficamos alegres, ainda mais receber Jesus. Olha! E as pessoas, muitas das vezes, tratamos, não é? Vamos dizer nós, Jesus de uma forma igual a todos. Zaqueu, ele com grande júbilo de alegria, de extrema alegria, receber Jesus na sua casa. Nós tratamos Jesus assim? Jesus já entrou na minha casa e na tua casa. Ele já se faz morada. E como tratamos a presença dele na nossa casa? O que separamos para ele? O que guardamos para ele? Qual é o horário do dia que temos com que conversar com ele? Jesus, ele entra na casa de Zaqueu não para melhorar, mas para acontecer uma transformação daquilo que não estava acontecendo. Aleluia! Jesus, ele entrou na nossa vida não para melhorar a nossa vida, mas para transformar a nossa vida. Aleluia! E talvez vai ter perda, mas vai ser transformado, porque Jesus tem uma obra maior para nós. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Então, com júbilo, no versículo 6, a Bíblia diz, ele recebeu Jesus com júbilo. E a multidão murmurou. E isso mostra que vai ter pessoas que vão murmurar. Vai ter pessoas que vão achar que não é certo, que são merecedores e nós não. Vai haver. Mas Zaqueu não se prendeu nisso. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Percebe-se, Zaqueu agora ia ficar um publicano, cobrador de imposto, desempregado. Ia ficar. Mas mesmo assim ele falou, Senhor, eu te dou metade dos meus bens. Não do dinheiro, só do dinheiro. Dos bens. E o que nós damos para o Senhor? Damos a 10ª parte. Sim ou não? Damos a 10ª parte. E Zaqueu deu dos bens todos. Metade. Porque ele sabia que a satisfação de gozo, de alegria, não era comparada à transformação que Jesus estava fazendo na sua casa. Aleluia! E a Bíblia diz que ele fala assim ainda para Jesus, Jesus, aquilo que eu peguei a mais, não é? Aquilo que eu defraudei, eu dou até 4 vezes mais para alguém que eu prejudiquei. Ele sabia que ele tinha prejudicado, ele sabia que ele cobrou mais imposto, ele sabia. Nós sabemos quando erramos, nós sabemos quando não ajudamos, nós sabemos quando não damos. E ele sabia. E quando Jesus entrou ali, porque Jesus tinha uma particularidade com a família. E quando Jesus ele chama no particular, é no particular. Mas quando Jesus ele entra na casa, é com a família toda que ele tem compromisso. E isso nós aprendemos todos os dias. Zaqueu agora ele teve que... Eu não sei, né, se a mulher dele era muito apegada ao dinheiro. Mas ele arrumou um problemão ali se a mulher dele fosse apegada. Porque a Bíblia fala que ele ia dar metade e ia dar 4 vezes mais para os outros. E o que ia acontecer? Ia dar briga. Sim ou não? Ia dar discórdia. Por quê? Porque Zaqueu ia fazer com que as condições financeiras iam diminuir. Só que, irmãos, quando nós recebemos o poder do Evangelho em nós, recebemos a palavra de vida eterna, não importa a sua posição, o que você menos vai olhar é para a sua conta bancária. Sim ou não? Quando eu aceitei Jesus, nós estávamos desempregados. Ele estava trabalhando, mas o serviço era tão ruim que a mulher falava que estava desempregado. O serviço era ruim, cheio de dor no corpo. Mas o Senhor tinha nos dado aquele emprego. Depois começamos a ganhar mais.
Deus abriu uma porta de um emprego maravilhoso, que eu ganhava muito bem. Aí Jesus foi tocando para a sua obra, para os seus cuidados. E aí daquilo que eu ganhava 400 e poucos ienes por mês, abaixei para 220. E a alegria foi maior. Aleluia. Porque eu vi os cuidados do Senhor. Aleluia. Não que eu não merecia ganhar mais, lógico, todo mundo não merecia ganhar mais. Só que o mais que eu buscava me deixava longe da obra do Senhor. Porque eu tinha que trabalhar muito e não conseguia acalhar emprego com serviço, acalhar a obra de Deus. Agora imagine na vida de Zaqueu, um publicano, serviço moleza, sentado numa mesinha, as pessoas vinham até ele, pagavam seus atributos, seus impostos, ele recebia um serviço fácil, e ele era chefe, ele era rico, então ele tinha outros funcionários que trabalhavam para ele. A posição de Zaqueu era extraordinária numa sociedade. Mas quando ele recebeu Jesus Cristo na sua vida, ele mudou todo o seu pensamento. E agora ele começa a mostrar para Jesus que tudo aquilo que ele buscava como prioridade começou a passar para segundo plano. Ele deu aquilo que ele conquistou para os pobres e também deu aquilo que ele defraudou 4 vezes mais. Você lembra quando aquele rico chegou para Jesus e aquele rico, homem jovem rico, Jesus fala: pega suas coisas, dê aos pobres, assim você vai, toma sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Percebe que aquele jovem, ele também precisava fazer essa atitude, mas foi muito difícil, porque ele não teve um encontro verdadeiro com Jesus. E naquele momento que ele não teve um encontro com Jesus, ele falou: nossa, eu preciso vender tudo. Não que Jesus achava que ele precisava vender, mas Jesus quis mostrar para ele que aquilo que ele já tinha era o Senhor da vida dele. E não é desse jeito que Jesus quer que aconteça conosco. Aleluia. Ele é o supridor maior da nossa necessidade. Aleluia. Eu deixei marcado aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Zaqueu, quando recebeu Jesus Cristo, ele recebeu Jesus Cristo com coração jubiloso, de alegria constante. Mas Apocalipse 3,17, uma das cartas, a Bíblia vai dizer: como dizes rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que a Bíblia fala desgraçado, que palavra pesada. Desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E o que é a palavra desgraçado? É muito pesada essa palavra. Mas no dicionário, a Bíblia fala que é infeliz. Infeliz. O que é infeliz? Infeliz é uma pessoa que não tem felicidade. E eu já entrei numa casa de pessoas ricas, eu já contei testemunho assim, que minha mãe trabalhava da filha da Transbrasil, ou da Vale, não me lembro. Uma das filhas. Riquíssima. E o marido, e o pai dela ainda era sócio da Sadia. Riquíssimo. Só que era uma casa que tinha muito, mas também era uma casa infeliz. Depressiva. Tentava suicídios. Filhos dispersos. Separada do marido. Tinha-se muito, mas era infeliz. E quando a Bíblia fala desgraçado, a Bíblia está dizendo então que é infeliz, é uma miséria, é um indigente. E Zaqueu, quando recebe a palavra de Jesus, ele entende que tudo que ele tinha não trazia felicidade. Aleluia. Porque quando ele recebeu a Cristo, ele pôde transformar a infelicidade em felicidade, a miséria em abundância de alegria, de gozo, porque a presença de Jesus, ela é maior do que qualquer coisa. Aleluia.
A presença de Jesus, ela nos gera felicidade. Aleluia. A Bíblia fala que em João 8,36, se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Zaqueu estava preso e precisava de uma libertação. E a libertação que Cristo deu para ele gerou alegria dentro da sua casa. Outra palavra, Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O que é o jugo da servidão? É ser conduzido pelo inimigo. Zaqueu, ele era conduzido pelo inimigo. Então, quando Jesus resgatou ele, e ele entendeu a vida que ele tinha, que o dinheiro não era o suficiente para gerar uma paz, uma alegria dentro da sua casa, ele pôde entender daquilo que Jesus operou naquela obra. Aleluia. E agora ele vai dizer que nós não podemos entrar de novo debaixo do jugo do inimigo, da servidão. Porque a partir do momento, irmão, que o que nós temos, ele é o direcionador de nossa vida, está errado. Quando nós mexemos no computador, o mouse não pode conduzir a nossa mão, senão está errado. Quando nós temos uma situação financeira boa, ela não pode conduzir a minha vida com Deus, senão está errado. Quando eu consigo conquistar uma casa, um carro, e eu colocar que isso tem mais valor do que a minha vida com Deus, está errado. Então, quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, a Bíblia fala que há uma transformação. Aonde todos precisam dessa transformação. Aleluia. As pessoas buscam a fonte do dinheiro ou a fonte da felicidade, mas se esquecem de buscar aquele que criou todas as coisas. Não adianta nada eu ter paz neste mundo e não ter paz com o Criador. Aleluia. Aqueles que recebem a Cristo têm paz com Deus, diz a tua palavra. Aleluia. Então, quando nós buscamos a Cristo, Aleluia. nós temos paz com o Criador. E quando nós temos paz com o Criador, nós somos, irmãos, abençoados por Ele. Aleluia, glória a Deus. Não é? A Bíblia fala que buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque quando nós temos paz com o Criador, as demais coisas vão ser acrescentadas naturalmente. Então Zaqueu, ele tirou muitas das coisas do que ele tinha de pertence, tirou, mas eu tenho certeza que ele foi muito mais abençoado. Olha para a tua vida. Olha para as suas condições hoje. E vai dizer que você não é mais abençoado do que quando era antes. Vai dizer que você não tem mais paz hoje do que quando era antes. Vai dizer que você não é mais alegre hoje, de gozo de alegria hoje, do que era antes. Porque nós reconhecemos Jesus na nossa vida. A Bíblia vai dizer o versículo 9 de Lucas 19. Lucas 18. Olha o que a Bíblia vai dizer em Lucas 19. Quando nós estávamos no texto de Zaqueu. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que Jesus ele disse isso? Porque Lucas ele fez questão de dizer que Jesus disse isso depois que Zaqueu ele começa a ressarcir e começa a dividir o que ele tinha. Por quê? Porque Lucas não disse, quando Zaqueu ele quis receber Jesus, ele gostou, com júbilo ele aceitou, e quando Jesus entrou, houve salvação ali. E por que o médico Lucas não disse depois, Zaqueu depois recebendo a salvação ali deu o que ele tinha que dar e ressarciu o que tinha que ressarcir. Mas não, a Bíblia vai dizer que depois que Zaqueu expressou o que estava dentro para fora, Jesus ele vem com uma palavra. E com certeza Zaqueu não falou só isso. Não falou só da finança. Zaqueu deve ter falado tudo que ele precisava falar para Jesus. Os problemas da sua casa, o problema que ele estava vivendo, o que ele queria ser transformado, com certeza. Imagine nós, irmãos, recebendo Jesus na casa,
irmãos, ia ficar horas conversando com Jesus. Não é? Horas e horas conversando com Jesus. Imagino que Zaqueu ficou falando de tudo com Jesus. Aleluia! Só que a Bíblia faz questão de dizer porque esse era o ponto principal para que Jesus não conseguisse operar na vida de Zaqueu. E quando Zaqueu se liberta daquilo que ele estava conquistando, a Bíblia fala que Jesus houve salvação. Não porque houve salvação, porque Zaqueu deu para os pobres, ou até mesmo ressarciu. A salvação não veio por isso, porque a salvação não é por obras, não é? A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. Então o que nós fazemos para ser salvo não é as obras demonstram a nossa fé, porque sem fé é impossível fazer obras. Então, a nossa obras, ela nos mostra que nós temos fé em Deus, e aí nós fazemos as obras. Então a salvação entrou na casa de Zaqueu não porque ele deu aos pobres e ele ressarciu o que tinha pegado a mais, mas a salvação entrou porque ele compreendeu a importância do reino com aquilo que ele estava vivendo. Isso é importante. Quando nós valorizamos o reino e a sua importância, uma primeira atitude, o que o homem faz quando ele valoriza o reino, é entender que sem Jesus Cristo na sua vida, ele não é nada. Ele pode conquistar muitas coisas, mas vai para o inferno. Ele pode conquistar muitas coisas, mas as coisas não trazem felicidade, elas trazem alegrias passageiras. Compre uma coisa que você quer muito. E conte no relógio quanto tempo vai durar essa alegria. Sim ou não? Vem a alegria, mas ela vai passar. Agora, aceitou Jesus na sua vida, essa alegria passou? Quando a gente aceitou a Jesus Cristo, a melhor escolha que nós pudemos fazer, aquilo que melhor investimento para a sua família é ter Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus e permitimos Jesus, a alegria não passa. Aleluia! A alegria não passa. E quando a alegria começa a passar, é um alerta, porque Jesus já não é prioridade na nossa vida. É verdade. Nós queremos suprir a necessidade com outras coisas. É verdade. Aí está o problema, não é? Tanto jovens, como adultos, como nós mesmos. E agora, Zaqueu lhe mostra a diferença, porque a prioridade dele mudou. E Jesus ele disse, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E quem é filho de Abraão? Será que Zaqueu era mais rico em ser Zaqueu ou ser filho de Abraão? Abraão ele era o herdeiro das promessas. E quem se torna filho de Abraão tem muito mais benefício do que somente ser um publicano, cobrador de impostos. Então a atitude de Zaqueu gerou nele muito mais benefícios do campo físico, espiritual e moral do que aquilo que ele vivia. Ele fez a escolha certa. Aleluia! E ele fez a escolha certa porque ele agiu rápido, depressa. A Bíblia vai dizer então para nós encerrarmos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso fala de salvação, salvação eterna. Então a atitude de Zaqueu não transformou somente dentro da sua casa, não houve ali uma transformação dentro da sua família, mas gerou também uma salvação eterna, que é o principal. De tudo que Zaqueu fez naquele momento, o principal é no versículo de número 10, que houve a salvação na casa de Zaqueu. E que valor tem essa salvação, irmãos? Que valor tem a salvação? Você não é o escolho de Deus só, você é salvo por Ele. Aleluia! Hoje, irmãos, vivemos um cristianismo onde o status e o ser é mais importante do que a pessoa bendita de Deus, de Cristo e do Espírito Santo.
onde as pessoas estão mais preocupadas em palácios e palacetes, em status, do que ser cheio da presença do Espírito Santo. Fala, Senhor. Aleluia. Sim ou não? Glória a Deus. Onde as pessoas querem mais ser reconhecidas entre homens do que ser reconhecido por Deus. Aleluia. Que Deus nos livre disso. Eu prefiro estar sendo encontrado por Deus entre as pessoas necessitadas e poder ajudar, do que estar entre palácios de ricos e estar longe da presença dele. Aleluia. Eu não quero riqueza, eu quero bem maior que a presença do Senhor na minha vida. E Zaqueu reconheceu isso, que a maior riqueza que estava acontecendo na casa dele é quando Jesus entrou. Aleluia. A maior riqueza na minha vida é quando Jesus entrou na minha casa, na minha família. Mesmo que muitas das vezes nós falamos, Senhor, eu vou dar isso, eu vou tirar aqui, Senhor, eu vou perder um pouco aqui. Mas, irmãos, nada se compara. Aleluia. Quando Jesus entrou na minha casa, assim como entrou na casa de Zaqueu, eu pude ver as maravilhas do céu que eu não via antes. Então, o que Zaqueu ele deu, não foi maior que Zaqueu deu do que ele recebeu. Nós não damos mais do que recebemos. Você já deu mais para Deus do que você recebeu? Não, né? Nunca vou conseguir fazer isso. Então, o que Zaqueu deu aos olhos de nós acharmos que foi muito, e com certeza Zaqueu, dentro dele, falou, o que é isso comparado com aquilo que entrou na minha casa, que é a salvação, que é o bendito Cristo, e o que fez na minha família? Aleluia. Não há comparação, irmãos. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a paz de Deus, nós recebemos a presença do Senhor, nós recebemos a estabilidade que nós precisamos. Não é? Porque a Bíblia fala não ficarem angustiados, não é? Com o que comer, com o que se vestir. Se até as ervas do campo, né? Se até os animais, eles já têm já os seus ninhos, já têm já o seu abrigo. As ervas ali representa aquela vestimenta linda do campo. Irmãos, se dirá o que o Senhor tem para nós. Então a expressão de Zaqueu nada mais foi do que o reconhecimento do que Jesus já tinha feito por ele quando entrou naquela casa. Aleluia. Que nós possamos da mesma forma, irmãos, agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor por tantas bênçãos